Olá, a paz de Cristo para todos, amados do Senhor. Falamos nesses dias sobre a espera, sobre a esperança em Deus. E é muito importante ver que temos que esperar em Deus, temos que confiar em Deus, mas aquele que espera, ele tem que permanecer, ele tem que estar de pé, ele não pode adormecer durante essa espera, ele não pode desfalecer durante essa espera. Nós sabemos que Deus ele é completo, a sua palavra é completa, o plano de Deus para as nossas vidas é completo, e permanecer, crescer, Deus ele faz com que nós venhamos evoluir diante dele. Nossa expectativa é de crescimento. Nós queremos que em nome de Jesus hajam melhorias, aconteçam coisas boas. E para isso é preciso permanecer. Permanecer, crescer, pois a nossa vida espiritual toma um rumo diferente do nosso corpo. O nosso corpo é mortal, pois o corpo chega a um nível de crescimento e começa a morrer, a regredir. A nossa vida espiritual não é assim. Ela só deve aumentar, crescer. E isso nós determinamos na hora de decidir as coisas. Ou será que somos tão cegos ao ponto de determinar que a vida dependa apenas das bênçãos que esperamos? Na verdade, temos que desejar ser próximos do dono das dádivas, pelo seu grande amor, não ser apegados às coisas, não ser apenas dependente do que queremos, do que temos, do que esperamos. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13. As Escrituras dizem assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guiava, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas, mas, como eles cobiçaram, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram,
e foram destruídos pelo exterminador. Paulo usa o termo exterminador, que significa destruir completamente. No versículo 11 está escrito: essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possas suportar. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus, que é tão bom, tão maravilhoso. Como nós vemos na palavra, o grande exemplo que é dado é o amor às coisas, é o desejo pelas coisas. O grande fracasso dessas pessoas é porque elas queriam ser saciadas de algumas coisas e queriam na hora que elas, desejavam, do jeito que elas desejavam, e desagradaram a Deus, foram reprovadas por Deus por causa dessa tentação. Às vezes pensamos que tentação são apenas coisas relativas, como alguns desejos físicos, atrações íntimas. Entendemos tentação como amor pelo dinheiro, a cobiça desenfreada pelo dinheiro. Mas existem outras coisas que tentam o homem. Vai depender de onde estiver o coração, de onde estiver o desejo naquilo, onde estiver a vontade que domina o homem, aquilo se torna tentação para ele. E a palavra é bem clara quando diz que nós não devemos tentar a Deus, ou seja, levar Deus a fazer coisas que não está no tempo de serem feitas, que Deus não liberou sobre as nossas vidas para que aconteçam. Não precisamos tentar a Deus, precisamos sim da sua boa e soberana vontade. E para isso é necessário permanecer. Porque aquele que está de pé tem que cuidar para não cair. Porque durante a caminhada surgirão obstáculos, surgirão desafios, o cansaço, o desgaste. E muitos que estavam de pé não permaneceram de pé. A condição de estar de pé não significa que alguém permanecerá. Mas, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, começamos sim a garantir essa permanência, porque não vem de nós. É o desejo de ter a vontade de Deus que nos faz permanecer de pé. Permanecer de pé, guardando o que Deus nos entregou. Pois as frustrações é que derrubam, o homem. Por não alcançar o que se quer, o homem desfalece. Porém, quando queremos Deus acima de tudo, nunca desfaleceremos, pois Ele nos dará grandes porções e porções e porções da parte dEle, e nos encherá com seu Espírito, sempre nos colocando de pé, sempre colocando aquele que permanece de pé, sempre levantando, sempre ajudando, sempre nos fazendo entender que Deus se faz presente. Não é como nós queremos, eu sempre digo isso, mas é do jeito de Deus. É interessante porque a biologia diz assim:
me diga de que um ser vivo se alimenta, e nós diremos as suas possibilidades de crescimento e de ser saudável, de se desenvolver. A biologia nos mostra que o desenvolvimento do corpo humano depende do que ele se alimenta, do que ele faz, da forma que cuidamos do nosso corpo. Nós determinamos muitas coisas, a saúde, não é? O nosso crescimento, a nossa capacidade, não é? De melhorar, depende muito dessas coisas. Porém, aqueles que são da parte de Deus dizem: o que fala mais alto no coração do homem. Há uma pergunta: o que fala mais alto no seu coração? O seu espírito ou sua carne? O que é que fala mais alto? O que é que prevalece? O que é que nos faz permanecer? Então, nós lhe diremos suas possibilidades de crescer, de ser forte e de se desenvolver diante de Deus. O nosso retrato aqui no mundo não expressa a nossa imagem real diante de Deus. Deus nos vê de uma forma que o mundo não vê, que as pessoas não veem. Deus nos vê de uma forma diferente. A nossa carne, ela trabalha contra o espírito porque ela morre. Então ela quer se saciar, ela quer ter, ela quer alcançar o que deseja no tempo que ela precisa, porque ela sabe que o tempo dela está passando. E quantas pessoas dizem que querem ter algumas coisas, fazer algumas coisas enquanto são jovens, porque sabem que sua carne está morrendo. Esse é o desejo da carne, esse é o desejo daquilo que é perecível. E estar de pé é permanecer. Permanecer. Estar de pé é permanecer. Eu tenho vários exemplos de pessoas que pecaram, mas não caíram. Ter alguns fracassos na vida não significa o fim. Existem guerras e batalhas. Perder algumas batalhas não significa perder a guerra. Não significa perder a guerra. Não significa. Até tenho como exemplo Pedro. Pedro negou Jesus. Ele mentiu. Disse que não o conhecia. Mas Pedro não caiu, pois ele não desistiu. Ele se arrependeu e permaneceu. E esse é apenas um dos erros de Pedro. Ele negou a Jesus 3 vezes, ele mentiu, mas ele se arrependeu. Permaneça de pé, não perca a visão, não perca a visão. É isso que Deus quer que nós venhamos entender. Oh, glória a Deus, ainda que nós temos que esperar o tempo determinado, mas tem que ser de pé, não perdendo a visão, não perdendo a esperança. Permaneça de pé, permaneça servindo a Deus, permaneça crendo em Deus, amando a Deus, permaneça, continue. Eu tenho como exemplo Davi, ele errou, mas não foi destruído, ele não desistiu de Deus, ele não caiu ao ponto de parar o projeto de Deus. A Bíblia diz que Davi morreu bem sucedido, que Davi morreu farto de bens, que Davi morreu com os dias, bem vividos, que Davi morreu de uma forma digna. É isso que Deus espera de nós. É isso que nós temos que esperar de Deus. Ainda que hajam tropeços, ainda que hajam falhas, mas nós temos que
permanecer. Abraão, ele também errou. Abraão no Egito, ele mentiu. Abraão no Egito causou um grande transtorno, mentindo, dizendo que a sua mulher era sua irmã. Causou um grande transtorno, mas Abraão não desistiu. Abraão permaneceu. Por isso que Deus manteve a promessa. Por isso que a promessa é cumprida. Porque nós permanecemos, não desfalecemos, não estamos mortos espiritualmente. Eu sei de uma história muito linda. A história de um adorador norte-americano chamado Jeremy Camp. E ele se apaixonou, ou seja, ele passou a amar uma serva de Deus. E ela o fez conhecer a Deus. Ela o fez conhecer as coisas boas do Senhor. Mas ela estava enferma de uma doença gravíssima, de um câncer. E ela contou sobre isso. E ele resolveu permanecer do lado dela, lutando, buscando. Mas eles tiveram notícias ruins. Com o passar do tempo, ela melhorou um pouco e eles resolveram casar. Durante os primeiros meses do casamento, ela teve uma piora. Com menos de 6 meses, ela piorou. A Melissa piorou. E aí, o que acontece? Eles começaram a buscar a Deus e, lógico, também ela foi tratada pela medicina. E a resposta para este mundo foi não. Ela veio a deixar esta terra, deixar este mundo e ser levada adiante de Deus. Era notório nos olhos daquele homem a dor que ele estava sentindo. A dor que ele estava sentindo, a perca que isso significava para ele. E em meio àquela dor, ele compunha os seus hinos, os seus cânticos. E uma das canções que se chama Take My Life, ou seja, tome a minha vida, ele canta bradando, gritando com uma expressão de dor: tome a minha vida, tome a minha vida. Em vez de desistir, ele se entregou a Deus. Ele permaneceu em Deus. Em vez de ficar revoltado por causa da sua perca, ele se levantou. Isso é real, faz parte do nosso mundo, da nossa atualidade. Deus trabalha em todo o tempo. Em 1945, no dia D tão famoso, e você deve conhecer uma das frases mais famosas do mundo, que é nadar, nadar e morrer na praia. Quem disse isso foi um homem valente chamado Norman Cotter, general do exército americano. E ele observava da praia, ele observava do navio, olhando para a praia, vendo aqueles homens, aqueles jovens do exército americano serem exterminados naquela praia. Estavam sem comando porque os tenentes, os sargentos que haviam desembarcado haviam sido mortos e haviam muitos soldados perdidos, feridos, sem saber o que fazer. E o Norman Cotter, o general, ele decide ir até aquela praia. Ele desembarca naquela praia e os soldados dizem que viram aquele homem um pouco mais forte, né? Um pouco fora de forma, mas caminhando na praia de forma valente. E ele começou a comandar aqueles homens. E em meio àquela adversidade, ele disse: olha, se nós estamos sendo mortos aqui na praia, vamos lá para dentro. Se tivermos de morrer, vamos morrer lá dentro, não aqui. Devemos avançar, temos que permanecer na luta. E eles não morreram naquela batalha. Norman Cotter não morreu naquela batalha. Olha a valentia. Deus nos faz ter ousadia, valentia. Esperar não é se acovardar, esperar é ser forte, é permanecer em Deus, é permanecer no que é bom e no que é
verdadeiro. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é tremendo. Eu fico alegre por causa das coisas de Deus. Eu sei que você tem passado por lutas, eu sei que você tem tido percas, eu sei que você tem passado por coisas que talvez você não queria passar, mas permaneça no Senhor. Se você está de pé, cuide para que não caia. Permaneça. Olhe para os bons exemplos. Eu digo a você de todo o coração, ainda que um pastor de ovelhas seja arrancado das suas ovelhas, ainda que um pastor ele seja arrancado da sua igreja por algum motivo, ele seja afastado da sua igreja, a palavra de Deus não se afastará dele, a palavra de Deus permanecerá nele, porque essa é a vontade do Senhor. Ainda que os homens mudem o leito de um rio, ainda que os homens destruam o caminho por onde o rio corre, mas a sua fonte nunca deixará de brotar, pois Deus é quem fez assim. Essa é a vontade de Deus. Podem mudar o caminho do rio, mas a água vai continuar jorrando, a palavra vai continuar jorrando. Permaneça de pé, permaneça de pé. Permanecer de pé é não desistir de Deus. Podem tirar tudo de você, podem tirar tudo de você, mas ninguém tira Cristo de você. Ninguém tira Cristo de um cristão, pois Deus é quem faz assim. Não é a nossa força, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Glória a Deus, meus amados, glória a Deus. Ainda estou de pé, não perdi a visão. Ainda tenho fé pra buscar a solução. Não luto minhas guerras, confiando em minhas táticas, pois eu sei que tenho um Deus, Ele é forte e não falha. Eu tenho uma palavra de vitória, liberada para sempre sobre mim, mesmo quando tudo mostra estar perdido. Eu sei que não é o meu fim. Posso ser ferido, mas nunca vencido. Sou servo do Deus indestrutível. Ele tem para mim um plano perfeito e fará se reverter tudo que não tem mais jeito. Ainda estou de pé, não perdi a visão. Ainda tenho fé pra buscar a solução. Não luto minhas guerras, confiando em minhas táticas, pois eu sei que tenho um Deus, Ele é forte e não falha. Eu tenho uma palavra de vitória, liberada para sempre sobre mim, mesmo quando tudo mostra estar perdido. Eu sei que não é o meu fim. Posso ser ferido, mas nunca vencido. Sou servo do Deus
futuro.